Imagina uma cidade em que as ruas só aparecem debaixo dos pés de quem decide andar, passo a passo. Quem fica parado então vê apenas neblina, como se o mundo acabasse ali, 2 passos à frente. Já pensou viver num lugar assim? Onde o mapa nunca vem pronto, mas vai se desenhando à medida que você se mexe, que você respira fundo e diz para a vida: eu vou e você me acompanha. Eu sou Maico Oliveira, sejam bem-vindos ao canal Extraordinariamente. Já clica no botão de se inscrever aqui embaixo, já curte esse vídeo também, pois eu tenho certeza que você vai amar essa história, que transformou a minha vida e vai transformar a sua. Comente se você já gostou da nossa introdução e vamos enviar para 2 amigos, aqueles que você também quer ver se movimentando em ação, rumo ao sucesso como eu e você? Vamos à história de hoje, que eu tenho certeza que vai transformar a sua realidade, assim como transformou a minha. Guarde-a no coração e compartilhe sempre. E volte aqui também, claro. Nessa cidade em que as ruas só apareciam para quem caminhava, vivia um rapaz chamado Noah. Noah era apaixonado por mapas. Ele tinha mapas colados na parede, mapas em cadernos, mapas desenhados à mão com canetas coloridas e muito mais. Sabia o nome dos países, das cidades, dos bairros e até dos lugares que ainda queria inventar. Ele também amava a ideia de manifestar uma vida extraordinária. Lia sobre lei da atração, assistia vídeos, fazia listas de como os seus sonhos seriam, as casas dos sonhos, as viagens, os negócios, os relacionamentos, o propósito, tudo muito bem organizado, mas dentro da gaveta. Esse era o problema. É que Noah tinha medo do primeiro passo. Ele pensava assim: quando eu tiver certeza absoluta do caminho, eu começo. Quando eu estiver totalmente preparado, aí sim eu ajo. Quando eu tiver dinheiro, tempo, confiança e um sinal claro do universo, eu me movimento. Enquanto isso, os dias passavam. A cidade se movia, as ruas apareciam debaixo dos pés de outras pessoas. E Noah continuava no mesmo lugar, ali na janela. A mesma sensação de que a minha hora ainda não chegou. Conhecem esse lugar? Na casa ao lado vivia uma garota, Luna, uma jovem que também amava sonhar. A diferença é que Luna tinha uma regra consigo mesma. Todo sonho merece pelo menos um passo no mundo físico. Ela também visualizava, escrevia, meditava, mas depois disso perguntava: o que eu posso fazer hoje com o que eu tenho agora que me coloca 1 centímetro mais perto dessa realidade que eu tanto desejo? Então, se o sonho dela era um negócio, ela ligava para um possível cliente, estudava sobre os preços, sobre matéria-prima, fazia um teste. Se o sonho então era cuidar do corpo, ela não esperava o tênis perfeito. Ela colocava o que tinha e dava uma volta no quarteirão. Se o sonho então fosse mudar de área de atividade profissional, ela começava a pesquisar cursos, conversar com pessoas do segmento, ajustar o próprio currículo. Percebem a diferença? Enquanto Noah esperava coragem, Luna construía coragem no caminho. Diziam na cidade que o campo quântico ali era muito especial. Ele se comportava como um espelho em movimento. Pensamentos e sentimentos criavam possibilidades, sim, mas era o passo físico, a ação concreta e inspirada que colapsava essas possibilidades em realidade. Era como se o universo dissesse: eu te escuto quando você pensa, eu te sinto quando você sente, mas eu me movo quando você se move. Um certo dia, um velho viajante chegou à cidade. Ele ouviu falar sobre o rapaz dos mapas e a garota das ruas que apareciam sob seus pés. Curioso, primeiro ele foi visitar Noah. Encontrou ali, sentado na janela, cercado de planos, e indagou: vejo que você conhece muitos caminhos. Quantos mapas? Disse o viajante. Por onde você anda? Noah deu um sorriso, sem graça. Ainda não ando. Estou esperando o momento certo. Estou me preparando. Estou alinhando a energia. Quando tudo estiver perfeito, eu começo.
O viajante olhou para os mapas, depois olhou novamente nos olhos de Noa e disse: Você sabe como funciona o campo à sua volta? Aqui, a intenção sem ação é como um rio desenhado no papel. Bonito, mas não mata a sede de ninguém. O fluxo só começa quando a água corre. E no seu caso, a água é o movimento. Mas Noa, com as suas crenças, com seus paradigmas, retrucou. Mas eu tenho medo de errar o caminho. O viajante sorriu de leve e respondeu: Meu amigo, ficar parado também é um caminho. Só que é o caminho de repetir a mesma realidade, as mesmas cenas, sem movimento. No nível quântico, não agir é uma forma de agir a favor do que já existe. O universo entende assim: se ele não se mexe, é porque está satisfeito com o que tem. Faz sentido para vocês? Mais tarde, o viajante foi até Luna. Encontrou-a voltando para casa com os pés cansados, mas os olhos acesos. E falou: Você parece exausta. Ela respondeu cansada: Tô, mas é um cansaço bom. Hoje eu fiz coisas que a minha versão antiga só escreveria num caderno. Mandei mensagens importantes, finalizei um projeto, comecei um curso online novo que eu vinha enrolando há meses. Às vezes eu sinto um pouco de medo, mas eu faço. Aprendi que o medo grita mais alto quando me vê parada. Quando eu me mexo, ele diminui. O viajante assentiu. Você entendeu algo precioso. O campo quântico responde à sua vibração. E a sua vibração não é feita só de pensamentos. É feita de postura, de movimento, de decisões. Cada vez que você age alinhada com o que quer viver, você atualiza o arquivo da sua identidade. Você deixa de ser apenas a pessoa que sonha e passa a ser a pessoa que faz. E é com essa pessoa que a realidade conversa. Os dias passaram, Noa continuava esperando o sinal perfeito, a garantia absoluta, o mapa completo. Quanto mais esperava, mais sentia o peso do tédio, da frustração e daquela procrastinação. Então começou a dizer para si mesmo: tá vendo? A lei da atração não funciona. Eu penso, penso, penso e nada muda. O campo silencioso observava. Pensamentos sem passos, vibrações sem movimento, intenção sem entrega nenhuma no mundo físico. E Luna, por sua vez, continuava com seu pacto interno. Pelo menos um passo por dia. Nem todos, ok, eram passos gigantes. Às vezes era apenas um telefonema, um e-mail enviado, uma aula assistida, uma conversa difícil que ela vinha adiando. Mas cada uma dessas ações funcionava como uma pedra jogada num lago. Criava ondas, conexões e sincronicidades. Com o tempo, as diferenças ficaram visíveis. Luna começou a colher frutos, oportunidades, convites, dinheiro, pessoas. De fora parecia que, de repente, tudo começou a dar certo para ela. Mas por trás de cada de repente, existiam dezenas de eu vou assim mesmo. Eu vou fazer hoje. Eu vou dar um passo agora. Noa assistia tudo e pensava: nossa, como ela tem sorte, essa garota. Um dia, o viajante voltou para se despedir da cidade e encontrou Noa novamente, ainda cercado pelos seus lindos mapas. E falou: Você já percebeu que o caminho que você espera só vai aparecer debaixo dos seus pés? E Noa respondeu: Mas e se eu der o passo errado? O viajante, na mesma, devolveu: o campo ajusta. A vida é mais fácil de corrigir em movimento do que parada. Quando você se mexe, o universo tem o que recalcular. Quando você fica imóvel, não há o que ajustar. Ficar parado não te protege do erro, só te condena à repetição eterna. Noa respirou fundo pela primeira vez, sentiu mais medo de continuar parado do que de errar tentando. E na manhã seguinte fez algo diferente. Em vez de passar horas redesenhando planos, escolheu uma ação pequena, concreta.
mandou uma mensagem, se inscreveu num curso, assistiu um vídeo, começou uma prática, colocou um projeto no mundo. Enquanto caminhava pela rua, notou que exatamente acontecia o que diziam. O chão parecia surgir um pouco à frente dos seus pés. Ali, não muito distante, só o suficiente para os próximos passos. E foi assim, um passo de cada vez, que Noah começou a entender na pele o que tantos livros tentavam explicar. Pensamento cria possibilidade. Sentimento dá força à possibilidade, mas é a ação que convida a possibilidade a virar realidade. No campo quântico vibracional, sonhar parado é como acender uma luz e trancar a porta. Sonhar em movimento é como abrir a janela para o universo entrar. A moral da história é que a ação não é o detalhe final da manifestação. É o comando que diz ao campo quântico: é sério, eu estou dentro. Enquanto você só pensa, só sente, só visualiza, o seu futuro existe como um potencial e não como uma experiência. Ficar parado é continuar assinando o contrato com a realidade que você já conhece. Quando você começa a se mover, mesmo com medo, aquela sensação interior ali do inexplorável, mesmo imperfeito, mesmo pequeno, você muda a sua frequência de espectador para co-criador. E é nesse momento que a vida, a lei da atração e o campo vibracional têm finalmente com quem dançar. E se você assistiu esse vídeo, essa história é para você. Uma história que transformou a minha realidade. E depois dos primeiros passos, dos primeiros movimentos, olhem quanta coisa aconteceu. Então eu te convido para essa dança do universo, porque só um movimento gera movimento. Espero muito que essa história também tenha inspirado vocês. Um super beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau! Gratidão, gratidão, gratidão.